Muito bom. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Versículo 5. Efésios, capítulo 6, versículo 5. A gente está encerrando hoje um bate-papo a respeito das exortações de Paulo à família, e a partir de domingo que vem a gente começa a falar de Jesus. Afinal de contas é Natal, para a gente dezembro já é Natal. Apesar da gente não ter certeza de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro, mas a gente acompanha a tradição, irmãos. Então, se foi março também, se foi fevereiro, nós estamos tranquilos. Escravos, diz o texto, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Quero ler com vocês também a mesma recomendação de Paulo agora aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 22, em que ele também trata desse mesmo assunto. E ele fala assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e que ela venha ao coração da gente agora com muita clareza, Senhor, e a gente consiga extrair delas lições importantes para a nossa vida hoje, apesar de estarmos tão distantes lá do primeiro século, quando esse texto nos foi escrito. Abençoa-nos, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Paulo fala tanto para a cidade de Éfeso, quanto para a cidade de Colossos, a respeito da relação entre senhores e servos. A gente está falando de família, a gente falou já de casamento. A semana passada de manhã eu bati nos homens, não bati, irmãos? Bati muito nos homens. Não, foi na outra? Semana passada foi pais e filhos. Eu bati tanto nos homens no culto da manhã, que a minha mulher falou assim: amor, você tem que bater um pouco nas mulheres, que elas são folgadas. Aí no culto da noite daquele mesmo domingo, eu bati nas mulheres. Afinal de contas, nós somos uma comunidade. Então, para mim pregar de manhã ou de noite, eu estou batendo do mesmo jeito. Então, as mulheres que não apanharam no domingo em que eu só bati nos homens, depois conversem com as mulheres do culto da noite. Elas vão dar as dicas para vocês, porque à noite elas também apanharam um bocado, porque segundo a minha mulher também é tudo folgada. Mas como sou eu que prego, não é a minha mulher, eu acabo só batendo nos homens. Mas beleza, paciência. A semana passada falamos de pais e filhos, e na sequência do texto de Paulo, tanto aos Colossenses quanto aos Efésios, ele segue a sequência a falar sobre servo, sobre a escravidão naquele momento da história. E talvez olhando isso tenha muito pouco a ver para nós, ainda mais falando sobre família.
mas eu acho que a gente vai encontrar muita coisa boa para nós refletirmos a respeito, não só da nossa relação familiar dentro de casa, mas da nossa relação familiar como igreja. E também nós vamos encontrar muita coisa boa aqui para a nossa vida profissional, fora das quatro paredes aqui da nossa igreja. Quem somos nós lá fora? E eu acho que esse texto tem bastante coisa para falar para a gente. Primeiro, que Paulo não está avalizando a escravidão. Paulo não está tomando partido. A gente não pode usar esses textos para dizer que Paulo era ou não escravocrata, que ele era a favor ou não da escravidão. Até porque, irmãos, a escravidão que é para nós é um conceito vivo na nossa cabeça, é a escravidão dos africanos aqui no Brasil. Afinal de contas, essa é a nossa maior referência, né? A maneira como o negro foi arrancado da sua terra, o modo como famílias foram completamente destruídas, como um continente inteiro foi atingido, e como eles foram tratados ao longo da história como se não fossem seres humanos, e a maneira como nós, os brancos, tratávamos os negros como se eles fossem bicho, como se eles fossem seres inferiores. Então, a referência que nós temos de escravidão é uma referência muito pesada, que produz em qualquer pessoa uma revolta muito grande. Não dá para nós pegarmos essa referência de escravidão do negro africano e transportarmos isso lá para o primeiro século, na relação servo e senhor que existia naquele tempo. A gente não pode fazer isso, porque são dois momentos diferentes e dois tipos de servidão muito diferentes. A servidão que a gente encontra lá nos dias de Paulo nada tem a ver com essa escravidão que a gente encontrou aqui em 1800, 1900, 1900 já não tinha mais, 1800, com relação à escravidão dos negros trazidos da África. Era uma relação muito mais amena, talvez a gente pode falar, talvez mais de casta social, muito diferente dessa violência que a gente viu nesse modelo de referência que nós temos de escravidão. Mas o interessante é que Paulo trata dos servos com o termo grego, que ele também, Paulo, se intitula, e que a maioria dos apóstolos também usavam para si quando falavam de Cristo, porque eles tinham Cristo como Senhor, e no grego Kyrios, e eles se entendiam como servos, no grego doulos. Há outras palavras no grego que também representam a palavra servo, mas todas as vezes em que o texto bíblico se remete a um servo de Cristo, ele vai falar do doulos, em relação ao seu senhor, que é um Kyrios. Eles chamavam a Cristo de Kyrios. E você pode ser um servo e ter as suas ações, como hoje em dia a gente talvez tenha uma pessoa que trabalha com serviços domésticos. Ela faz faxina, ou ela passa, ou ela cozinha, e ela se entende que está lá para servir. É por isso que em algumas culturas ainda se fala de serviçal, é o serviçal da casa. Hoje em dia já nem fala mais isso, mas ele é o servo daquela família, trabalha para aquela família. Talvez a relação trabalhista hoje para nós seja também diferente daquela naquele tempo, mas existiam vários tipos de servo. A diferença do tipo de servo doulos é a questão do pertencimento. O doulos pertence a um Kyrios, a um senhor. Esse tipo de palavra grega não retrata um outro tipo de servo que não pertença, por exemplo, a ninguém. Ele é um servo porque ele tem uma função de servir. Não, a palavra doulos diz respeito a um cara que pertence a um Kyrios, está debaixo de um senhor e pertence somente a ele. Então Paulo está usando essa palavra para dizer de um tipo de servo daquela época que pertencia a um senhor, e que era dentro daquela cultura e daquela estrutura, alguém que trabalhava para aquela pessoa e pertencia a ela nessa relação de servo e senhor. Mas Paulo está falando para uma sociedade, não para toda uma sociedade, querendo impor àquela sociedade um padrão de vida cristão. Paulo não queria fazer uma revolução dentro do sistema
daquela cultura, daquele país, daquele reino romano. Porque Jesus Cristo não veio instalar reino humano. Jesus não veio salvar sistemas, nem instalar sistemas de governo. Jesus não veio consertar a sociedade no sentido das suas relações sociais. Jesus não morreu na cruz para salvar o capitalismo, ou o socialismo, ou qualquer outro tipo de ismo. Jesus morreu na cruz pelo ser humano, em qualquer tempo e em qualquer cultura, seja ele um trabalhador, seja ele um servo, seja ele um senhor, seja no primeiro século, seja hoje, seja em qualquer tempo da história. O que Jesus veio redimir foi o ser humano, o homem que havia caído por conta do pecado. Então Paulo olha para aquela sociedade de servos e senhores que se convertem, mas que talvez por uma questão de casta social, de cultura, jamais um poderá ser senhor do outro ou servo, porque é assim que é. Então Paulo não está querendo consertar a cultura, a sociedade, políticas, ou seja o que for. Parece que Paulo está dizendo para seres humanos: você é servo, amém. Você é senhor, amém. Você é pobre, legal. Você é rico, tudo bem. Você é autônomo, ok. Você é peão, peão de fábrica, joia, tá bem. Você é assalariado, você tem CLT, pô, beleza. Você não tem CLT, você se vira, você tem uma barraquinha lá na porta do metrô, você, joia. Não dá para consertar um sistema todo, não dá para mudar o coração de um ser humano para salvá-lo para a eternidade. E dentro dessa ótica, Paulo vai dizer assim para o servo: servo, sirva ao seu senhor. Entenda que você precisa fazer isso da melhor maneira. Aliás, aos Colossenses, Paulo vai dizer um negócio incrível. Ele fala que você tem que fazer isso com sinceridade de coração. Com sinceridade de coração. Está dizendo isso para um servo do primeiro século. Mas eu quero falar isso aqui para nós hoje: sinceridade de coração. Eu lembro quando eu trabalhava no banco, logo que eu saí do exército, que é assim, naquela época não tinha computador quando eu trabalhava no banco. Então em cima da mesa tinha uma máquina de datilografar e uma máquina de somar, aqueles botão que... Só isso aí que tinha na mesa. E qualquer coisa que você precisasse, você não achava no arquivo do seu computador. Você tinha que ir na sala de arquivo, que era uma sala gigante, cheia de papel para tudo quanto é lado, para achar os arquivos. Era assim que funcionava. Então veja bem, eu estou aqui na máquina de escrever, preenchendo o papel. Eu trabalhava com as contas da Mesbla. Alguém lembra da Mesbla? Não. Eu tomava conta das contas da Mesbla, do banco. Ou estou a fim de dar uma enrolada. Aonde que eu dou uma enrolada, irmãos? No arquivo. Eu vou na sala do arquivo, cara, aquela imensidão de papel. E eu tiro o papel, põe o papel, tiro o papel, põe o papel, tiro o papel, põe o papel. Ninguém vai dizer que eu estou enrolando. Estou trabalhando, tentando achar aqui um arquivo do ano passado. Não é só dar um enter no Google. Tu tinha que ir lá e achar o bendito do papel. Cara, como era mais fácil trabalhar antigamente. De enrolar. Quando eu servia exército, a gente falava que isso aí chamava voar. Porque todo soldado, enquanto aquartelado no quartel, ele está debaixo de uma missão. Você não tem tempo ocioso, a não ser que você esteja voando. Ou tu está fazendo educação física, está na guarda, na guarita, está fazendo uma faxina, está obedecendo a ordem de alguém. Assim, soldado sem fazer nada não existe, a não ser que está voando. E como é que você voa? Você faz uma cara de quem está debaixo de uma missão. Como é que é a cara de quem está debaixo de uma missão? Aí você simplesmente dá uma andada pelo quartel. Quando você cruzar um superior, você
como quem está sério, fazendo alguma coisa. E nessa você está voando, está fazendo o quê? Matando tempo. Estou indo para lá, estou indo para cá, dificilmente alguém vai te parar. Escuta, o que você está fazendo, soldado? Se isso acontecer, estou indo até a segunda companhia, que o sargento pediu para... tá bom, é só bater continência, fazer bonitinho, que não tem problema. Você percebe como a gente sabe enrolar? Você sabe enrolar, não? A gente sabe enrolar. A gente sabe enrolar em qualquer circunstância, seja no quartel, seja no serviço, a gente sabe enrolar. Então, no papel de funcionários, aqui transportando o conceito do primeiro século para hoje, no papel de funcionários de hoje, o que Deus está dizendo para nós, é que tudo que você fizer, Ele vai dizer, faça da melhor maneira que você puder, com sinceridade de coração, não enrole, não engane. Não é porque o seu Senhor está aqui que você vai agradá-lo, e quando o seu Senhor sair, você vai tocar o horror. Não é isso. Porque você teve um coração transformado por Cristo, e você não pode ser um cara que engana. Você não pode ser um picareta, um pilantra. Você não pode fazer as coisas só enquanto teu chefe está olhando. Esteja ele olhando ou não, você tem que ter a mesma integridade, porque você não faz para ele, você faz para o Senhor. Existe um Senhor acima do teu Senhor, que é Cristo. E esse tem olhos lá no escritório e dentro do arquivo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. E é assim que nós temos que proceder na nossa vida diária, na nossa vida de comunidade, entendendo que todos nós aqui estamos debaixo de um Senhor e que os olhos dele estão em todos os lugares. E há uma outra coisa aqui muito interessante para nós pensarmos, e eu convido você a essa reflexão. Uma pessoa conhecida teve um diagnóstico do filho. O filho tinha dores intensas assim de cabeça e enxaquecas, e passava mal e ficava dias dentro de um quarto escuro porque não conseguia fazer nada, e vários médicos disseram: vai morrer, não vai passar de 1 ano, não vai passar de 2 anos, não vai passar de 3 anos. A luta dessa mãe estendeu por muitos anos, por década. Quando o filho estava na adolescência, curiosamente, num congresso, ela encontrou um cara que falou de um caso, e ele encaminhou um médico. Quando ela caiu no médico, o médico falou assim: a semana que vem ele não vai mais ter problema. E ela deu risada. E ele falou assim: a semana que vem ele não terá mais problema, pode tomar esse remédio aqui, isso não é nada, nós vamos resolver. Ela deu risada, porque ela tinha na agenda dela os dias que o filho tinha problema já há anos, há mais de 10 anos ela sabia. E quando chegou no dia, ele não teve nada. Ela até chorou, ficou doente depois. Aí, o que aconteceu? A minha filha teve um problema muito semelhante. E eu passei por um médico que poderia ter passado por 30, tentando descobrir o que ela tinha e como é que se resolveria. Mas por essas curiosidades da vida, eu conheci essa pessoa e falei assim: vai no médico do meu filho. E ele foi o segundo médico que eu consultei. E quando eu caí lá, ele falou assim: fica tranquilo, pai, isso não é nada. Fica tranquilo, isso não é nada. Só tomar esse remedinho aqui, fica sossegado. E lá se vão, acho que uns 4 anos, e realmente ele tinha razão. Aí, o que é que eu digo? Que palavra você diria se fosse o teu filho e você tivesse caído na mão desse médico? O que você diria? Abençoado médico. O que mais? Sabe o que eu disse? Graças a Deus. Você falaria isso ou não? Cara, graças a Deus. Mas graças a Deus por quê? Porque eu caí na mão de um médico honesto, que faz o seu trabalho com amor,
que se debruça sobre os livros porque ama o que faz. E quando o faz, faz com a maior integridade possível. Ele nem é crente, mas eu falo, graças a Deus pela vida desse médico. Porque o exercício da profissão dele está, sem que ele saiba, está engrandecendo Deus que o criou e deu a ele dons e talentos. Você consegue entender isso? Não? Agora tu cai na mão de um dentista picareta, sem vergonha, salafrário, que te cobra o trabalho, você sofre na mão dele, dói que é um inferno, sai pus por todo lado, aí ele te cobra mais caro depois, ele enfia um pivô, o negócio cai na primeira comida que você come, tu engole o pivô, tu volta no dentista, ele fala assim, vamos peneirar os trem lá, que a gente acha ele, solda e cola de novo na sua boca. Aí você fala o quê? Miserável desse picareta, pelo amor de Deus. E falo isso com propriedade, porque atendi um paciente assim quando eu era dentista. Mandou a mulher peneirar o trem lá para achar o pivô, irmãos. Eu falei, dona, ainda que a senhora acha, eu não boto isso na sua boca nunca mais. Pelo amor de Deus, irmãos. Esse tipo de pessoa está exaltando Deus com o que ela faz? Não está. Não está. Isso é uma vergonha para a raça humana. Aí tu vai numa loja comprar um sutiã, porque você tem dor nas costas, e você não acha. Aí tem um atendente lá que te atende com uma simpatia. E ela fala assim para você, oi moço, o que você está procurando? Ah, minha moça, nem sei, eu tenho tanta dor nas costas. Ah, mas a senhora está usando o sutiã errado. Como assim errado? Não, para poder posicionar melhor as suas costas, a senhora tem que usar esse tipo de bojo aqui, ó. Essa marca aqui, ó, é a que a melhor atende sua situação. Ah, eu nunca tinha visto essa marca. Custa caro? Não é barato, é o preço. Nossa, aí você coloca o sutiã, vai para casa e fala, nossa. Até seu marido olha para você e fala, opa, é hoje. Aí você passa uma semana sem dor e fala assim, você volta lá. E fala assim, moça, vim aqui te agradecer, faz desde que eu me entendo para mulher, que eu uso sutiã, só agora que eu achei um que me veste. Pô, muito obrigado, graças a Deus que eu achei a senhora aqui, vendendo com tanta honestidade. Você vai dar graças a Deus pelo trabalho de uma atendente de loja de sutiã, porque ela indicou para você ela fez um bom serviço. Você entende isso, não? Em todo lugar, no balcão da padaria, no açougue, no consultório médico, aonde quer que seja, quando nós fazemos com integridade, como para o Senhor, nós estamos exaltando e adorando o nome do nosso Deus, e as pessoas vão dizer assim, ainda que elas não sejam crentes, elas vão dizer, graças a Deus, encontrei um cara honesto, me vendeu um carro direitinho, fez as coisas direito, graças a Deus, ainda existe gente honesta nessa terra. O que Deus está dizendo para nós como servos, funcionários, trabalhadores, diáconos da igreja, presbíteros, para a gente que trabalha aqui, que faz louvor, que toca, que cuida das coisas, faça o melhor que você puder. Não faça preocupado com alguém que esteja te olhando, faça por amor a Deus, porque Deus vai ser exaltado pelo que você fez. Você vai estar adorando a Deus com a tua vida. Ah, eu não sei o que fazer para Deus. Faça o melhor que você puder em tudo que você faz, porque qualquer pessoa que olhar para você vai dizer, graças a Deus, esse cara é honesto. E vendeu um sapato, ele falou para mim, pode comprar esse sapato aqui, que esse negócio não vai doer na sua joanete. Nossa moço, todos dói, vai por mim, leva esse aqui. Aí você leva o sapato, anda, não dói a joanete. Fala, graças a Deus, assim, um cara, se for comprar um sapato, ainda bem, todo dia o cara me vendeu 3 pares de sapato, tive que vender tudo, tive que cortar a joanete para ela ficar para fora, perdi o sapato, mas não, fui nesse aqui, ele falou assim, pode comprar esse aqui, que esse aqui vai resolver o seu problema, e resolveu. É um vendedor de sapato que não é picareta, não quer me enfiar com aquele sapato, ele é honesto, ele é um servo, mas ele é sincero. E eu falei, graças a Deus,
e Deus lá nos céus é exaltado, porque um cara vendeu um bom sapato, porque a mulher te indicou o melhor sutiã para acabar com as suas dores nas costas. E você preocupado aqui a ter que gastar R$6.000 para fazer uma cirurgia de diminuição de seio, e com um sutiã de 35 você resolveu o seu problema. O seu esposo até ficou mais apaixonado por você. E você fala, graças a Deus, essa mulher me fez economizar R$6.000. Meu Deus! É isso que Paulo está dizendo, servos, façam as coisas assim. Mas ele também fala para os senhores: senhores, para vocês eu digo a mesma coisa. É como se Paulo colocasse o Senhor aqui na mesma condição do servo. E Paulo vai dizer assim: porque acima de vocês também há um Senhor, ou seja, diante de Cristo, você e o teu servo são iguais. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu tenho que tratar o meu servo imaginando que de Jesus Cristo sou eu o servo. Então eu não posso ameaçar o cara, eu não posso me impor sobre ele na força bruta, eu não posso violentá-lo, eu não posso ultrajá-lo, eu não posso assediá-lo emocionalmente, eu não posso prevalecer sobre ele com violência, eu não posso, porque eu sou o servo de Jesus Cristo. Ele é o meu Quírios, eu e o meu servo pertencemos ao mesmo Senhor. Meu Deus, que loucura isso, que coloca nós, todos os seres humanos, na mesma condição. Somos todos servos de Jesus Cristo. Vivemos numa cultura da importância, vivemos a cultura da aparência, vivemos a cultura de quem pode mais chora menos. Vivemos essa cultura da posição social, da hierarquia, do dinheiro, e isso veio para dentro da igreja também. E dentro da igreja nós criamos hierarquicamente cargos, e nós catapultamos, alçamos pessoas às condições de liderança na igreja. Eu sou líder do departamento não sei o que, eu sou líder do não sei o que lá, eu sou líder da rede de célula, eu sou líder do líder das redes de célula, eu sou o coordenador dos líderes, os líderes das redes de célula. Você é o que? Eu sou o presbítero, e você, eu sou o diácono. Aí você fala, ô Zé, Zé não, presbítero José. Você não pode se levantar contra a minha autoridade. E aí achatamos as pessoas, e a igreja se transforma num negócio esquisito, parece um quartel, de gente que tem que obedecer, e um monte de cabeção que quer mandar. E queremos prevalecer na força bruta da autoridade, da pseudo-autoridade que temos, e ainda a igreja ainda ensina, não se levante contra o ungido do Senhor, você não pode falar contra a autoridade. Aí a igreja cria a gente como pessoas acéfalas, como se não raciocinássemos, como se não houvesse um Senhor acima de nós. E nessa qualidade de acéfalos, da ausência de massa cinzenta, de sinapses neuronais, também somos catapultados à condição de autoridade espiritual. E aí é um pega para capar. Eu sofri, agora nego vai sofrer na minha mão também. Tira essa cadeira, põe para lá, coloca essa cadeira ali. Aleluia. Eu sou autoridade. Olha só que loucura. Todo mundo quer mandar. Aí Paulo vai dizer, cara, não se esqueça que você também é servo, igual o teu servo, vocês são iguais. Por que nós pastores queremos ser mais do que as pessoas da igreja? Aliás, Jesus vai dizer isso para os discípulos, no mundo é assim, tudo bem, mas entre vocês não pode ser assim. Quem quer ser o primeiro tem que ser o último, quem quer mandar tem que servir. É assim que funciona. Se Deus nos deu qualquer dom ou talento, não é para nós crescermos sobre o outro, é para nós servirmos o outro. Servirmos o outro. Então há muitas coisas interessantes aqui de Deus para nós, que a gente nunca pode perder a referência de que acima da nossa cabeça está Deus, em todo lugar,
E os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Não podemos perder a referência de que tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que fazer o melhor, para que Deus seja louvado pelo trabalho das nossas mãos. Sejamos nós servos, ou sejamos nós senhores. Sejamos nós funcionários, ou sejamos nós chefes. Não importa se eu sou chefe e tenho a lei a meu favor, eu vou tratar o meu funcionário com dignidade, com humanidade, com respeito, com amor, com integridade. Não é porque a lei me permite que eu vou zoar o cara, e ele que se dane, procure os seus direitos. Não, eu sou um servo de Cristo. Eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza. Eu não faço como as pessoas que não têm Cristo fazem. Eu faço diferente, porque eu nasci de novo, porque eu sou uma nova criatura, porque eu e o meu servo somos ambos servos de um Senhor maior, que é Cristo. E esse Senhor maior está olhando o que eu estou fazendo. Não é uma loucura isso, irmãos? Eu acho isso lindo, o que Deus ensina para a gente. Sabendo, versículo 24 de Colossenses 3, que receberão do Senhor a recompensa da herança. E aos Efésios ele vai dizer assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. Puxa, isso é maravilhoso. Sabe por que isso é maravilhoso, irmãos? Porque nós vivemos num mundo de desesperança. Porque a gente vive num mundo em que não vale a pena ser honesto. Vivemos num mundo que para enriquecer a gente tem que fazer picaretagem. Vivemos num mundo em que ser honesto é ser trouxa. Vivemos num mundo onde as pessoas perderam a referência de que acima delas há um Deus criador dos céus e da terra. E isso contamina o nosso coração, isso nos desanima e nos entristece. Porque na nossa cabeça é como quem chega à seguinte conclusão: não vale a pena ser honesto, não vale a pena fazer a coisa boa, não vale a pena. Porque somos contaminados por essa ideia do mundo, como se Deus não estivesse lá para nos recompensar pelo bem que fazemos. E isso faz com que nós nos esqueçamos que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Nos esquecemos que Deus é um Deus misericordioso, que faz nascer o sol para ímpios e para justos. Nós perdemos a referência de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nos revoltamos contra o sistema que vivemos e contra o Deus a quem servimos, porque olhamos para Deus com os mesmos olhos que o mundo olha para essa sociedade caótica. A gente foi com o Resgate sexta-feira, num congresso da missão Povos e Línguas. Aí convidaram o Resgate, convidaram o Paulo César Baruch para cantar. Aí cantamos nós dois e toda a renda foi para a missão. Na verdade, renda, não posso nem falar que renda, porque não se cobrou nada. Nem nós ganhamos nada, nem o Baruch ganhou nada, nem a igreja ganhou nada. O que na verdade aconteceu é que todos os dízimos e ofertas ajuntados naquela conferência toda foi para a missão. E aí o Baruch cantou a música que é assim, que fala de Deus, que Deus continua sendo bom. Alguém conhece? Ele continua sendo bom. Já viu essa música, não? Não? Depois você escuta lá, Paulo César Baruch. Eu falei para ele que a gente não canta a música dele, porque vai competir com o Resgate, mas pode ouvir, fica tranquilo, pode escutar a música dele. E eu estava sentado, assistindo a conferência lá, e ele cantando Deus continua sendo bom, e eu estava pensando nisso. Em como esse mundo é tão ruim que a gente esquece que Deus é bom. Em como essa vida é tão difícil que a gente esquece que Deus é bom. Mas às vezes somos surpreendidos ao comprar um sapato, ao comprar um sutiã,
somos surpreendidos a ser atendido no SUS por um médico que olha para os nossos olhos e nos atende bem. Quando somos surpreendidos na igreja, quando o irmão da igreja trata a gente bem, nos dá um abraço, um sorriso. Quando parece que no meio da secura de um deserto aparece um maná. E eu falo, Deus continua sendo bom. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E eu então me rendo à bondade desse Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda, porque esse tempo presente tem tentado endurecer meu coração. A dificuldade dessa vida presente tem tentado fazer com que eu seja igual a eles. Quer que eu retribua com a mesma moeda. O tipo de vida e sociedade em que eu estou inserido tem me incentivado a entrar no estoque e enrolar o meu chefe. Porque eu acho que ninguém mais está olhando por mim e eu não vou encontrar bondade em nenhum lugar. Mas, Senhor, não estou fazendo para ninguém. Eu estou fazendo para o Senhor, porque o Senhor continua sendo bom. E há de aparecer no caminho da gente um médico a quem Deus vai levantar. Há de aparecer no caminho da gente uma enfermeira cuidadosa, que vai achar a sua veia. Uma vez eu fui fazer um exame de sangue e eu tenho horror à agulha, irmãos. Passei minha vida dando anestesia e injeção nas pessoas, cortando, costurando, tranquilo, vendo sangue para todo lado. Nos outros, em mim não. Eu sentei assim e falei, Cristo de Deus, né? Aí eu falei para a mulher, tem horror de agulha? Não dói nada. Eu falei, dói sim, vocês são ruins, vocês falam que não dói, dói. Falei, eu sei, eu era dentista, eu furava as pessoas. Ah, você é dentista? Eu falei, olho fechado, né? Eu era. Ai, meu Deus do céu, eu estou com uma dor de dente assim, assim, assado. Aí eu fiquei conversando com ela. Olha, se dói assim, pode ser assado. Se dói assado, pode ser assim. Toma cuidado, não faça isso, não faça aquilo. Conversamos, ela falou assim, acabou. Eu falei, acabou. Aí fiz assim e fui embora mancando, né? Ai. Tomar o café com leite que o laboratório dá para quando você faz exame de sangue. E a mulher deve ter pensado assim, puxa, Caí, estou com uma dor de dente aqui, estava preocupada que a minha dentista me enganasse, apareceu um cara aqui que era dentista, me explicou, conversou comigo tão bem. E eu vou dizer assim, nossa, graças a Deus a moça me furou, nem senti. Fui mancando só porque a gente é ser humano e tem que fazer a gente tem que dar uma valorizada. Mas eu oro a Deus, e que o Senhor, Criador dos céus e da terra, quebrante o coração da gente. Porque esse mundo quer endurecer o nosso coração, mas Deus continua sendo bom. Para que a gente saia daqui, e seja aquilo que a gente vai fazer, seja no trabalho que você trabalhar, na função que você desempenhar, o nome de Deus seja honrado através da tua vida, e nos teus caminhos você se depare com a bondade de Deus, de um Deus que tem olhos sobre todos os lugares, e que passe pelo teu caminho o bom médico, a boa enfermeira, a boa vendedora, o bom sapateiro, o bom samaritano, e que em tudo você possa adorar e bendizer ao Senhor, como quem diz, Deus é bom. O diabo é ruim, mas Deus é bom, e eu não vou perder a fé e a esperança de viver na minha vida a bondade do meu Deus, e que o Senhor te faça o bem, em nome de Jesus.